Dizem que os filhos são do mundo, que a vida nos os empresta por um tempo para que lhes ensinemos a voar e depois se vão. Mas ninguém te diz o que acontece quando o filho que você criou volta. Não para te abraçar, não para te agradecer, mas para arrancar as penas do seu próprio voo. Eu me chamo Helena Ribeiro, tenho 57 anos. Moro em uma casa ampla no bairro Jardins, em São Paulo, cercada por jacarandás que meu marido plantou com as próprias mãos. E esta é a história de como o amor mais importante da minha vida, meu filho, se transformou no meu carrasco, e de como eu tive que me partir em 1000 pedaços para me refazer. Mas antes de falar da traição, preciso te falar do amor, porque sem amor a dor não teria sentido. Tudo começou muito antes daquela noite terrível. Começou com cheiro de madeira, de thinner e de café passado na hora. Roberto e eu construímos nossa vida do zero. Ele não era um homem de muitas palavras. Era um homem de mãos. Mãos ásperas, manchadas de tinta, com calos de tanto carregar sacos de cimento na ferragista. Nossa ferragista. Ferragens Ribeiro. Lembro quando Miguel tinha 8 anos. Era um menino magro, com os olhos grandes e curiosos, sempre grudado nas pernas do pai. Aos sábados não tinha aula, e em vez de ficar vendo televisão, Miguel implorava para ir para o negócio conosco. Pai, posso ajudar a misturar a tinta? Perguntava com aquela voz fina que eu ainda escuto nos meus sonhos. E Roberto, com aquela paciência infinita que tinha, o subia num banquinho de madeira atrás do balcão para que ele alcançasse. Cuidado com a roupa, meu filho, ele dizia. Pega o pincel com jeito, senão o material estraga e você chega sujo em casa. Eu os via do caixa. Via como Roberto lhe ensinava a diferença entre um parafuso Phillips e um parafuso de fenda, como lhe explicava que a honestidade era a ferramenta mais valiosa, a que não se podia vender. Olha, Miguel, dizia Roberto limpando o suor da testa com um lenço vermelho. Se um cliente te pedir algo que não precisa, não venda. Mesmo que a gente perca dinheiro, porque o dinheiro vai e vem, mas o nome Ribeiro fica. Miguel assentia com uma seriedade de adulto, com suas mãozinhas cheias de pó. Sim, pai. Eu vou ser como você. Honesto. Eu vou ser como você. Essa frase ecoou na minha cabeça por anos. Trabalhamos duro. Deus sabe que trabalhamos duro. Houve anos em que não compramos roupa nova para nós, para que Miguel tivesse os melhores tênis, os melhores livros, as melhores escolas. Houve natais em que Roberto e eu nos presenteávamos apenas com uma carta, para que Miguel tivesse a bicicleta que queria debaixo da árvore. E isso não pesava. Como pode pesar dar tudo à pessoa que você ama? Era o nosso orgulho, o nosso projeto, a nossa vida inteira. Quando Miguel entrou na faculdade para estudar engenharia industrial, Roberto chorou. Estávamos na cozinha comendo pão de queijo depois de fechar o negócio. Roberto largou a xícara de café, me olhou e os olhos se encheram de lágrimas. Conseguimos, Helena, ele me disse. Nosso filho vai ser alguém. Vai chegar mais longe que a gente. Vai ser um doutor, não um comerciante com as mãos sujas. E chegou. Puxa, como chegou longe. Se formou com honras. Conseguiu um emprego importante em Campinas. Saiu de casa. A casa dos Jardins ficou em silêncio. Não havia mais música alta. Não havia mais louça suja no quarto da TV. Éramos só Roberto e eu, e o eco de uma vida dedicada a ele. E então o silêncio se fez definitivo. Roberto morreu numa terça-feira de manhã. Assim, sem avisar. Um infarto fulminante enquanto tomávamos café e comíamos a feijoada que eu tinha feito no dia anterior. Ele levou a mão ao peito, me olhou com aqueles olhos bons que tinha e se foi. Foi antes de cair no chão. O velório foi a coisa mais triste que vivi. A igreja estava cheia de gente que o amava. Clientes aos quais ele tinha vendido fiado, vizinhos, amigos. Mas eu só tinha olhos para uma pessoa. Para Miguel. Meu filho chegou de Campinas naquela mesma noite, me viu no corredor do hospital e correu para me abraçar. Choramos juntos. Senti seu corpo forte, seus braços de homem me segurando. E naquele momento, diante do caixão,
Miguel me fez uma promessa. Ele segurou minhas mãos, me olhou nos olhos e disse: Mãe, juro pelo nosso pai que nada vai te faltar. Eu vou cuidar de você agora. Eu sou o homem da casa. Eu acreditei. Como eu não acreditaria? Era meu filho. Era o menino que tinha prometido ser honesto como o pai. Mas as promessas feitas em meio à dor, às vezes são esquecidas quando a calma chega, ou quando chega outra pessoa. Passaram-se 2 anos. Eu aprendi a viver com a solidão. Eu ia na ferragista, administrava, mantinha vivo o legado de Roberto. Miguel ligava, sim, mas cada vez menos. As ligações ficaram curtas, apressadas. Estava sempre ocupado, sempre trabalhando, até que um dia me ligou com uma voz diferente. Mãe, tenho que te apresentar alguém. É a pessoa certa. Ela se chamava Sofia. Quando Miguel a trouxe para casa pela primeira vez, preparei tudo com esmero. Limpei a casa até os pisos brilharem. Tirei o aparelho de jantar de porcelana, aquele que só usávamos no Natal. Cozinhei por 2 dias. Queria que ela se sentisse bem-vinda, que soubesse que naquela casa havia amor. Chegaram num sábado. Miguel entrou sorrindo, orgulhoso. Atrás dele, entrou Sofia. Era muito bonita, isso não posso negar. Cabelo longo, roupa cara, unhas perfeitas, mas quando me deu a mão, senti frio. Não me abraçou. Apenas me deu a mão como se estivesse fechando um negócio. Muito prazer, senhora Ribeiro, disse, e seus olhos percorreram minha sala, meus móveis, minhas cortinas, avaliando tudo, calculando o preço de cada detalhe. Mas Sofia não veio sozinha. Naquele dia, conheci também a mãe dela, Patrícia. Se Sofia era fria, Patrícia era um iceberg. Entrou na minha casa como se estivesse me fazendo um favor. Sentou-se no meu sofá favorito sem pedir licença. Que casa grande, disse Patrícia olhando para o teto alto. Deve ser um pesadelo limpar, não é? Principalmente na sua idade, Helena. Eu tenho 55 anos, Patrícia. Respondi tentando sorrir. Ainda consigo limpar minha própria casa. Ah, claro, não quis dizer isso. É só que bom. Nota-se que é uma casa antiga, de outra época. Sentamos para comer. Eu tinha preparado a feijoada com a receita da minha avó. Era o prato favorito de Roberto e de Miguel. Oh, isso eu achava. Servi os pratos fumegantes com as couves refogadas, a farofa, a laranja. Patrícia olhou para o prato com uma careta. Isso é carne de porco? Perguntou, franzindo o nariz. É feijoada, eu disse orgulhosa. Ai, que rústico! Soltou ela com uma risadinha. Na minha casa somos mais de comida leve. Peixe, saladas. Carne vermelha é muito pesada. Não acha, Miguel? Eu olhei para o meu filho. Esperei que ele dissesse algo. Esperei que dissesse: Não, senhora. A feijoada da minha mãe é a melhor do mundo. Esperei que me defendesse, mas Miguel não me olhou. Olhou para Patrícia, depois para Sofia e baixou a cabeça. É um pouco pesada, mãe, ele disse. Talvez devesse ter preparado algo mais moderno. Senti como se tivesse levado um tapa. Não pela comida. A mim não importa a comida. Doeu o silêncio do meu filho. Doeu ver como ele se encolhia diante daquelas mulheres, como negava suas próprias raízes para agradá-las. Naquela tarde, enquanto eu recolhia os pratos, porque nenhuma delas se ofereceu para ajudar, claro, escutei Patrícia conversando com Sofia na sala. Pensaram que eu não escutava. A casa vale uma fortuna, Patrícia sussurrava. Está nos jardins. É uma área de ouro. Que pena que esteja tão mal decorada, mas imagine, filha. Se fosse reformada. Ou melhor ainda, se fosse vendida. Com esse dinheiro, Miguel e você poderiam comprar na Vila Nova Conceição. Sofia riu. Já veremos, mãe. Miguel diz que a senhora é teimosa, que não larga o osso. Uma colher caiu no chão da cozinha. O barulho as fez calar. Saí com o café e as encontrei sorrindo, como se não tivessem estado repartindo minha herança minutos antes. Ai, Helena, que cheiro delicioso o café, disse Patrícia com aquela falsidade que lhe saía tão natural.
Olha, estávamos pensando agora que Miguel e Sofia vão se casar. Você não pensou em se mudar? Digo, esta casa é enorme para uma pessoa só. Você se sentiria mais segura em um apartamento, não acha? Apertei a bandeja com força. Meus nós dos dedos ficaram brancos. Esta é minha casa, Patrícia. Aqui vivi com meu marido e aqui vou morrer. Ai, que dramática, riu ela. Era só uma sugestão, para o bem de todos. Naquela noite, quando elas se foram, fiquei sozinha na sala. O perfume caro de Patrícia ainda flutuava no ar, contaminando o cheiro de madeira da minha casa. Sentei-me no sofá e olhei para o anel de Roberto no meu dedo. Algo está errado, Roberto, eu disse ao silêncio. Algo está muito errado. Mas não fiz nada porque uma mãe sempre quer pensar o melhor. Uma mãe justifica. Pensei, bom, talvez Patrícia seja assim. Mas Sofia ama Miguel. Talvez só queiram me ajudar. Que tola eu fui. Às vezes confiamos demais no sangue, não é? Acreditamos que, por serem nossos filhos, nunca nos fariam mal. Você também já sentiu essa dúvida? Aquela voz baixinha na sua cabeça que te diz que algo não vai bem, mas você prefere ignorá-la para não causar problema. Escreva sim nos comentários se alguma vez sua intuição te avisou de uma traição e você não quis escutar. Às vezes dói mais admitir a verdade do que viver a mentira. O casamento foi 6 meses depois. E se o jantar foi ruim, o casamento foi o início do fim. Eu paguei metade da festa. Miguel me disse que Patrícia não tinha liquidez naquele momento, que o negócio de imóveis estava lento. Mãe, é um empréstimo, ele me disse. Assim que se recuperarem, eles te pagam. Nunca me pagaram. Mas isso não foi o pior. O pior foi o dia da festa. Eu cheguei com meu vestido azul marinho, elegante, discreto. Sentia-me orgulhosa. Ia ver meu filho se casar, mas quando cheguei à recepção, procurei meu lugar na mesa principal. Não estava. Na mesa de honra estavam os noivos, Patrícia, o pai de Sofia e uns tios dela. Eu procurei meu nome cartão por cartão. Nada. Então veio uma organizadora com uma lista. Ah, senhora Ribeiro, sim. A senhora está na mesa 15. A 15? Mas eu sou a mãe do noivo. Sinto muito. Estas foram as instruções da noiva. A mesa principal é para a família direta dela. Olhei para a mesa 15. Estava no fundo, perto da saída de serviço e dos banheiros. De lá, mal se via os noivos. Me sentaram com uns primos distantes de Miguel que eu não via há 10 anos. Engoli as lágrimas. Eu não ia fazer um escândalo no casamento do meu filho. Sentei naquela mesa do canto. Vi meu filho dançar a valsa com Sofia. Vi ele rir com Patrícia. Vi ele brindar e esperei. Esperei que ele viesse me procurar. Esperei que ele dissesse: Onde está minha mãe? Venham, tragam-na para cá, comigo. Mas Miguel nunca veio, só se aproximou uma vez, já muito tarde, quando a festa quase terminava. Cheirava a álcool e estava com a gravata torta. Mãe, está se divertindo? Perguntou rápido, olhando para o lado. Estou sentada perto da cozinha, Miguel. Eu disse suavemente. Ah, mãe, não comece, por favor. Sofia estava muito estressada com a organização. Não leve para o lado pessoal. É só um assento. Só um assento. Não, meu filho. Não era só um assento. Era o meu lugar na sua vida e, naquele dia, você me deu o lugar de resto. Fui embora cedo. Dirigi para casa chorando, batendo no volante. Em que momento perdi meu filho? Em que momento deixei de ser a mãe para me tornar uma convidada incômoda? Mas isso era só o começo. O que veio depois, o dinheiro, as mentiras, a manipulação, isso foi o que realmente me quebrou o coração. E tudo começou com uma ligação 3 meses depois do casamento. Mãe, temos uma notícia, me disse Miguel. Você vai ser avó. Naquele momento, esqueci a mesa 15. Esqueci os desprezos de Patrícia. Um neto. Eu ia ter um neto. Pensei que aquela era a oportunidade. Pensei que um bebê arrumaria tudo. Que nos uniria outra vez. Que enganada eu estava, porque quando meu neto Daniel nasceu,
Me dei conta de que para eles, eu não era a avó. Eu era só a conta bancária. Lembro do dia que ele nasceu. Fui ao hospital com um buquê de flores e um bichinho de pelúcia que eu tinha comprado. Estava emocionada. Cheguei ao quarto e a porta estava entreaberta. Escutei a voz de Patrícia lá dentro. Não a deixe entrar ainda, filha. Diga que está cansada. Se ela entrar, vai querer ficar a tarde toda. E que baixo astral aguentar. Além disso, você sabe que ela começa a chorar e a falar do marido morto. Que deprimente. E escutei a voz do meu filho, de Miguel. Você tem razão. Vou dizer para ela vir amanhã. Agora a gente aproveita a família íntima. A família íntima. Eles três e Patrícia. Eu não era a família íntima. Eu era a deprimente, a viúva, a que sobrava. Deixei o pelúcia no chão, do lado de fora da porta, e fui embora. Naquele dia, entendi que a guerra tinha começado, mas eu não sabia que meu próprio filho era o general do exército inimigo. Pouco a pouco, as ligações mudaram. Não era mais, como você está, mãe? Agora era, mãe, a gente precisa de ajuda. Primeiro foi o carro. Mãe, o carro da Sofia é muito pequeno para o bebê. Não cabe a cadeirinha. Precisamos de uma caminhonete. É pela segurança do seu neto. Como você diz não à segurança do seu neto? Eu lhes dei o dinheiro. 300 mil. Depois foi a casa. Mãe, o apartamento é muito úmido. Faz mal para o Daniel. Vimos uma casa para alugar, mas pedem 1 ano adiantado. É pela saúde do seu neto. Eu lhes dei o dinheiro. 200 mil taus, depois foram os investimentos. Mãe, tenho um negócio seguro. Vou dobrar seu dinheiro. Confia em mim. E eu confiava. Porque era meu filho. Porque eu queria comprar o amor dele. Queria comprar minha entrada para aquela família íntima. Pensava que, se lhes desse o suficiente, algum dia me convidariam a entrar. Até que chegou a ligação de Cláudia. Nunca vou esquecer aquela tarde. Eu estava no jardim podando os roseirais de Roberto. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô, senhora Ribeiro? Helena Ribeiro? Sim, sou eu. A senhora não me conhece. Eu me chamo Cláudia. Preciso falar com a senhora sobre seu filho Miguel e sobre o dinheiro que a senhora está dando. Algo na voz dela me gelou o sangue. Não era a voz de uma vendedora. Era a voz de alguém que sabe um segredo terrível. O que acontece com meu filho? Senhora, seu filho não está investindo o dinheiro. E a caminhonete? A caminhonete não é para seu neto. Do que você está falando? A senhora precisa ver isto. Vou mandar umas fotos. E senhora, prepare-se, porque o que a senhora vai ver vai doer mais que a morte do seu marido. Desliguei o telefone. O coração batia na garganta. Segundos depois, meu celular vibrou. Chegou uma mensagem. Abri a foto e, naquele momento, o mundo parou. Na tela do meu celular não havia um monstro. Não havia sangue. Havia algo muito pior. Havia felicidade. Era uma foto tirada de longe, talvez através de um vidro. Nela estava meu filho Miguel. Mas não era o Miguel estressado que eu via ultimamente, o que estava sempre com pressa, o que mal me olhava nos olhos. Não, este era o Miguel de antes. O Miguel que ria com a cabeça jogada para trás e, ao lado dele, abraçando-o pela cintura, não estava Sofia, não estava a mãe do filho dele. Estava uma mulher jovem de cabelo castanho e sorriso aberto. Eles se olhavam como se compartilhassem um segredo maravilhoso, como se o resto do mundo não existisse. Debaixo da foto, uma mensagem de texto curta. Ela se chama Andréia. Vivem juntos em Curitiba 3 dias por semana. A caminhonete que a senhora pagou é ela quem dirige. Senti que o ar fugia da sala. Minhas mãos começaram a tremer tanto que o celular escorregou e caiu sobre o tapete. Fiquei olhando para o teto tentando respirar, mas sentia uma pressão no peito, como se uma mão gigante estivesse apertando meu coração. Não podia ser verdade. Meu filho não. Meu Miguel não. Ele tinha sido criado com valores. Ele tinha visto como o pai me amava, como respeitava nosso casamento. Ele não podia ser um mentiroso, mas a dúvida é como uma semente. Uma vez que cai na sua mente,
começa a criar raízes. E eu, naquela tarde, reguei essa semente com lágrimas. Recolhi o celular do chão. Marquei o número de Cláudia, a mulher que tinha me ligado. Eu tinha que saber. Precisava saber. Alô? Ela atendeu ao segundo toque. Sua voz soava cansada. Quero ver as provas, eu disse. Minha voz soava estranha, alheia, como se saísse de uma garganta cheia de cacos de vidro. Não me bastam umas fotos. Quero ver tudo. Senhora Ribeiro, vou mandar tudo, mas por favor, sente-se. O que a senhora vai ler é cruel. Cruel. Eu pensava que já conhecia a crueldade. Pensava que a frieza de Patrícia ou a indiferença de Sofia eram crueldade. Não tinha ideia. Não tinha a menor ideia do que é a verdadeira crueldade, a que vem do sangue. Durante a hora seguinte, meu telefone não parou de vibrar. Chegaram capturas de tela, centenas delas. Eram conversas de WhatsApp, conversas entre Miguel e Andréa, conversas entre Miguel e Patrícia, a sogra dele. Abri a primeira. Era de 6 meses atrás. Miguel, não aguento mais a Sofia. O dia todo reclamando do bebê. Preciso te ver, amor. Preciso de paz. Resposta. Vem para Curitiba. Aqui, ninguém nos incomoda. Já pediu o dinheiro para a viagem para sua mãe? Miguel. Eu disse a ela que é uma viagem de negócios. Amanhã ela deposita. Senti náuseas. Corri para o banheiro e me inclinei sobre a pia, mas não vomitei. Só tinha um gosto amargo na boca, o gosto da traição. Aquela viagem. Lembrei daquela viagem. Miguel tinha me dito que ia fechar um negócio importante para a empresa. Eu tinha lhe dado 20.000 deraires para despesas, porque, segundo ele, a empresa demorava a reembolsar. Eu tinha pagado as férias dele com a amante. Voltei para a sala e continuei lendo. Era como um acidente de carro horrível, mas eu não conseguia parar de olhar. Mensagem de Patrícia para Miguel. Filho, como está com a velha? Já assinou os papéis da casa? Eu parei. Li a frase outra vez. Como está com a velha? A velha. Eu não era minha mãe, não era Dona Helena, não era sua mãe. Eu era a velha. Um estorvo, um objeto obsoleto que se interpunha entre eles e o dinheiro. A resposta de Miguel me partiu a alma em 2. Miguel. É teimosa como uma mula. Diz que quer respeitar a vontade do meu pai. Está me enchendo com esse discurso de dignidade. Mas não se preocupe, sogra. Eu vou quebrar ela. Só preciso usar o Dani um pouco mais. Se eu disser que é pelo futuro do menino, ela vai ceder. Sempre cede. Eu vou quebrar ela. Essas 4 palavras doeram mais que o parto. Mais que as noites em claro cuidando da febre dele quando era criança. Mais que a morte de Roberto. Porque Roberto se foi porque Deus o chamou. Mas Miguel estava escolhendo me destruir. Estava planejando minha destruição friamente, calculando minhas fraquezas, usando meu amor pelo meu neto como uma arma para me quebrar. Larguei o celular sobre a mesa. A casa estava em silêncio. O relógio de parede marcava 6 da tarde. Tic-tac, tic-tac. O mesmo som que tinha acompanhado meus dias de solidão. Levantei-me e caminhei em direção ao espelho do hall de entrada. Olhei para mim, vi minhas rugas, vi meus cabelos brancos, vi meus olhos cansados. Era isso que eu era para ele. Apenas uma velha teimosa que tinha que ser espremida antes que morresse. Alguma vez você se sentiu assim? Como se tudo que você deu, tudo que você sacrificou, não valesse nada para as pessoas que você mais ama. Se alguma vez te fizeram sentir que você sobra, que seu único valor é o que você pode dar materialmente, quero que saiba que te entendo. E quero que saiba que dói. Mas essa dor é o primeiro passo para despertar. Naquela noite, eu não dormi. Passei a noite no escritório de Roberto revisando papéis. Se Miguel dizia a verdade naquelas mensagens, se realmente tinha estado usando meu dinheiro para outra vida, tinha que haver rastro. Peguei os extratos bancários dos últimos 2 anos, os que eu guardava sem conferir muito porque confiava, comecei a somar. R50MLPARADESPESASME EDICASDE DANIEL.
R$ 50.000 para despesas-me e dicas de Daniel. R$ 30.000 para o conserto do carro. R$ 70.000 para o casamento. Busquei as datas, cruzei a informação com as mensagens que Cláudia tinha me mandado. A data das despesas médicas coincidia com um fim de semana em um hotel de luxo em Cancún. Havia fotos de Andrea na praia naquele mesmo fim de semana. A data do conserto do carro coincidia com a compra de um colar de diamantes que Andrea ostentava no seu Instagram. Presentinho do meu amor, dizia a foto. Eu chorei. Chorei sobre os papéis bancários. Chorei até que os números se borrassem pelas lágrimas. Não era só o dinheiro. O dinheiro vai e vem. Era a mentira. Cada real que eu lhe dei vinha acompanhado de uma preocupação genuína da minha parte. Eu sofri pensando que meu neto estava doente. Eu rezei para que se recuperasse. E enquanto eu rezava, meu filho ria numa praia com outra mulher, gastando a minha angústia em coquetéis. Amanheceu. O sol entrou pela janela, iluminando o pó que flutuava no ar. Eu me sentia vazia, seca, mas também me sentia estranhamente lúcida. Tomei banho com água fria, vesti um tailleur preto, como se fosse a um funeral, e de certa forma eu ia a um. Eu ia ao funeral da mãe cega que eu tinha sido até hoje. Dirigi até o banco logo cedo. Sentei-me em frente ao gerente, um rapaz jovem que me sorriu com amabilidade. Bom dia, senhora Ribeiro. Em que podemos servi-la? Quero ver os extratos detalhados das contas adicionais, eu disse. As que eu abri para meu filho. Claro que sim. Um momento. O rapaz digitou no computador, franziu a testa. Senhora, vejo que há movimentações grandes recentes. Transferências para uma conta em Curitiba em nome de Decorações Solvera e outra em nome de Andrea Montoya. Decorações Solvera, a empresa de Patrícia. Andrea Montoya, a amante. Aí estava a confirmação final. Meu filho não só me roubava para seus prazeres, estava desviando meu patrimônio. O patrimônio que Roberto construiu com suas mãos cheias de calos para financiar a sogra e a amante. Estava repartindo minha vida em pedaços para comprar o afeto daquelas mulheres. Imprima tudo, por favor, eu lhe disse. Saí do banco com uma pasta grossa debaixo do braço. Pesava como um caixão. Minha próxima parada foi o escritório do Dr. Ramalho, o advogado de toda a vida de Roberto, o homem que tinha redigido o testamento. Eu não tinha hora marcada, mas sua secretária, ao ver minha cara, me fez entrar imediatamente. Helena, o que houve? Você está mal. Sentei-me em frente à sua mesa de mogno. Coloquei a pasta sobre a madeira. Roberto tinha razão, doutor. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre as cláusulas de proteção, sobre os fundos de investimento, sobre o medo de que algum dia eu precisasse me defender. Ramalho tirou os óculos e me olhou com atenção. O que Miguel fez? Eu não contei. Não podia dizer em voz alta ainda. Simplesmente abri a pasta e empurrei os papéis para ele. As transferências, as mensagens impressas, as fotos. O advogado leu em silêncio. Seu rosto foi endurecendo a cada página. Vi como ele apertava a mandíbula. Ele conhecia Miguel desde criança. Ele tinha lhe presenteado seu primeiro chuteira. Meu Deus, murmurou Ramalho fechando a pasta. A velha, é assim que ele te chama. Eu assenti. Senti que as lágrimas voltavam a picar nos meus olhos, mas as contive. Quero ativar os fundos de investimento, doutor. Todos. Quero blindar a casa. Quero blindar as contas. Quero que as ferragistas passem para a administração externa. Quero que Miguel não possa tocar num centavo sem minha autorização assinada em cartório. Helena, tem certeza? Isto é a guerra. Se fizer isso, Miguel vai ficar sem liquidez. As contas dele estão vinculadas às suas. Os cartões dele vão ser congelados. Os cheques vão ser devolvidos. Vai ser um golpe devastador. Eu sei. E a casa? Se ativarmos a cláusula de uso indevido, podemos inclusive revogar a permissão dele de morar na casa da Vila Nova Conceição, se demonstrarmos que a obteve com engano. Faça.
O doutor me olhou com uma mistura de tristeza e admiração. Roberto foi muito específico, Helena. Ele criou uma figura legal chamada Fundo de Proteção contra Abuso Patrimonial. É irreversível. Uma vez que a senhora assine, nem mesmo a senhora poderá desfazê-lo facilmente. Está desenhado para que, se seu filho a pressionar para a senhora se retratar, a senhora possa dizer: eu não posso. Está nas mãos do fiduciário. É o seu escudo. É exatamente o que eu preciso, eu disse. Um escudo porque meu filho vem com uma espada e não vai parar até me tirar tudo. Passamos as 3 horas seguintes assinando papéis. Minha assinatura, que sempre tinha sido trêmula, naquela tarde fluía firme, forte. Ribeiro. Helena Ribeiro. Com cada assinatura, eu sentia que recuperava um pedaço de mim mesma. Com cada assinatura, a velha teimosa se convertia na dona de seu destino. Ao terminar, Ramalho me acompanhou até a porta. Helena, prepare-se. Quando Miguel receber a notificação do banco, ele virá atrás da senhora. Estará furioso. Que venha, eu disse. Estarei esperando. Saí do escritório. Eram 2 da tarde. Eu tinha fome, mas não de comida. Tinha fome de verdade. Peguei meu celular, marquei o número de Miguel. Mãe. Ele atendeu. Sua voz soava impaciente. Estou em uma reunião. O que foi? Oi, filho. Só queria te convidar para jantar na quinta-feira. Esta quinta, mãe? Estou muito ocupado. Além disso, Sofia e eu. É importante, Miguel. Eu o interrompi. Tenho pensado no que você me disse sobre a casa, sobre colocar no seu nome. Houve um silêncio do outro lado da linha. Pude escutar sua respiração acelerar. Pude imaginar o brilho de cobiça nos olhos dele. De verdade, mãe? Pensou bem? Sim, acho que você tem razão. Já estou velha. É hora de organizar o patrimônio. Quero que venham todos. Você, Sofia, Patrícia. Quero que a gente converse e resolva tudo de uma vez por todas. Claro. Claro que sim, mãe. A quinta está perfeita. Eu cancelo o que tiver. A que horas? Às 8, na minha casa. Estaremos aí. Ouça, mãe. Obrigado. De verdade. Eu sabia que você ia entrar em razão. É o melhor para a família. Para a família, repeti. Sim, filho, é o melhor. Desliguei. Fiquei parada na calçada vendo os carros passarem. A cidade seguia seu ritmo, alheia à minha tragédia. As pessoas caminhavam, riam, falavam ao telefone. Ninguém sabia que aquela mulher de taier preto parada na esquina acabara de armar uma arapuca para o próprio filho. Mas eu tinha que fazer. Porque o filho que eu amava, o menino de olhos grandes que prometeu ser honesto, esse menino já não existia. Havia morrido, devorado pela ambição de um homem que chamava a mãe de a velha pelas costas. E na quinta-feira esse homem ia conhecer a verdadeira Helena Ribeiro. Voltei para minha casa, entrei e fechei a porta com chave dupla. Fui para a cozinha e comecei a preparar o menu para a quinta-feira. Eu não ia cozinhar feijoada, não ia cozinhar um prato regional, eu ia servir a verdade. E a verdade, às vezes, se serve fria. Enquanto cortava as verduras, olhei para o jardim. Os roseirais de Roberto estavam cheios de flores vermelhas, brilhantes, vivas. Não se preocupe, Roberto, sussurrei. A casa está segura. E eu? Eu vou ficar bem. Mas no fundo eu sabia que uma parte de mim ia morrer naquela quinta-feira. A parte que ainda tinha esperança. A parte que ainda acreditava em finais felizes. Naquela noite sonhei com Miguel criança. Sonhei que ele caía da bicicleta e ralava os joelhos. Chorava e estendia os braços. Mãe, me ajuda. E eu corria em direção a ele. Mas quando eu chegava e o levantava, o rosto dele mudava. Não era mais um menino, era o homem da foto, e ele ria de mim. Velha tonta, ele me dizia. Caiu. Acordei suando, com o coração a mil. Faltavam 2 dias para a quinta-feira, 2 dias para o final. E você, que me escuta, alguma vez teve que planejar um confronto com alguém que ama?
Alguma vez teve que sorrir e fingir que está tudo bem enquanto por dentro está se armando para a guerra? É uma solidão terrível. É sentir que você é um espião na sua própria vida. Mas vou te dizer uma coisa. Quando a verdade está do seu lado, você não precisa gritar, não precisa insultar, só precisa esperar, porque as mentiras têm pernas curtas e a dignidade tem asas. E eu estava prestes a voar. Início da parte seguinte do texto original, que também deve ser adaptada para manter a coerência da narrativa. Faltavam 48 horas para a ceia da quinta-feira. 48 horas para que a bomba explodisse. Eu tinha tudo pronto, os documentos assinados, as provas impressas, o coração blindado. Mas havia algo que não me deixava dormir. Algo que me dava voltas na cabeça como uma mosca presa. Sofia, minha nora, a mulher que tinha me olhado com frieza, que tinha me afastado do meu neto. Ela era parte do bando inimigo. Sim. Mas ao revisar as mensagens, ao ler a crueldade com que Miguel e a própria mãe falavam dela pelas costas, entendi algo. Sofia não era a general daquela guerra. Era uma soldado rasa. Uma soldado que ia morrer na primeira linha de fogo sem saber sequer por que lutava. Miguel a chamava de chorona, nos seus chats com Andréa. Patrícia, a própria mãe, a chamava de tonta útil numa mensagem para Miguel. Não se preocupe com a Sofia, eu a domino. Ela faz o que eu disser. Você foca na velha. Senti uma pontada no estômago. Não era pena, era algo mais profundo. Era solidariedade. Porque embora Sofia tivesse me machucado, nenhuma mulher merece viver uma mentira tão grande. Nenhuma mulher merece que seu marido e sua mãe conspirem contra ela. E meu neto Daniel. Se eu destruísse Miguel economicamente, se eu deixasse que a verdade viesse à tona de repente naquela ceia, quem ia proteger Daniel do caos? Patrícia, aquela mulher que vendia a filha por uma porcentagem da minha herança? Olhei o relógio. Eram 10 da manhã da quarta-feira, um dia antes do julgamento final. Peguei meu celular, marquei o número de Sofia. Alô? Ela atendeu. Escutava-se o choro de Daniel no fundo. Sua voz soava esgotada. Sofia, sou eu, Helena. Houve um silêncio tenso. Sogra, aconteceu algo. Miguel me disse que vamos jantar amanhã na sua casa. Sim, isso continua de pé, mas preciso te ver hoje, agora. Hoje não posso, Helena. Daniel está chorando muito. Minha mãe não está aqui. É sobre Daniel. Eu a interrompi. E é sobre Miguel. E sobre sua mãe. Minha mãe? O que minha mãe tem a ver? Sofia, me escute bem. O que eu tenho para te mostrar não pode ser dito por telefone. E preciso que você venha sozinha, sem Miguel, e sobretudo sem Patrícia. Algo no meu tom deve tê-la assustado. Ou talvez ela também tivesse aquela voz baixinha na cabeça avisando do perigo. Estou indo para aí, ela disse. Me dá meia hora. Essa meia hora foi a mais longa da minha vida. Sentei-me no sofá com a pasta de provas nas minhas pernas. Estava fazendo o certo. E se Sofia corresse para contar a eles? E se arruinasse meu plano? Mas então pensei em Roberto, no seu senso de justiça. Ele nunca teria deixado que atacassem alguém indefeso. E Sofia, com toda sua arrogância de menina rica, estava indefesa. A campainha tocou. Abri. Sofia estava ali com Daniel nos braços e uma bolsa de bebê pendurada no ombro. Parecia mais magra que da última vez. Tinha olheiras escuras sob a maquiagem perfeita. Entre, eu lhe disse. Entrou com desconfiança. Sentou-se na beirada do sofá como se estivesse pronta para sair correndo. O que houve, Helena? Você está me assustando. Eu lhe servi um copo de água. Minhas mãos não tremiam. Não mais. Sofia, vou te mostrar algo e quero que saiba que não o faço para te machucar. Faço porque, se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria de saber. Abri a pasta, tirei primeiro a foto. A foto de Miguel e Andréa abraçados em Curitiba. Sofia a pegou. Franziu a testa, como se não entendesse o que estava vendo. Quem é ela? Perguntou. Sua voz era um fio.
Ela se chama Andrea. É a gerente de operações em Curitiba. Miguel está com ela há 1 ano. Não, não pode ser. Miguel viaja a trabalho. Ele me ama. Estamos procurando casa. Sofia, Miguel não está procurando casa com você. Tirei os extratos bancários. Aquele dinheiro que eu lhes dei para a caminhonete não foi usado numa caminhonete. Foi usado num apartamento em Curitiba. Para ela. Sofia negou com a cabeça repetidamente. As lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas, silenciosas, rápidas. Isso não é verdade. Minha mãe saberia. Ela administra as contas de Miguel. Ela teria me dito. Esse foi o momento mais difícil, ver como se quebrava a última esperança. Essa é a segunda parte, Sofia. Eu lhe estendi as folhas com as mensagens de WhatsApp impressas. As mensagens onde Patrícia aconselhava Miguel sobre como manipular a tonta da Sofia. As mensagens onde Patrícia perguntava pela sua comissão. Leia, eu disse suavemente. Sofia leu. Vi como seus olhos se arregalavam de horror. Vi como sua pele perdia a cor até ficar cinza. Leu como a própria mãe a chamava de inútil. Leu como planejavam usar Daniel para me tirar a herança. Quando terminou, soltou os papéis como se queimassem. Cobriu o rosto com as mãos e soltou um grito abafado, um som animal de pura agonia. Minha mãe não. Minha mãe não. Eu me aproximei dela. Sentei-me ao seu lado. A abracei. Era a primeira vez que a abraçava de verdade. E ela, a nora que tinha me olhado com desprezo, desabou no meu ombro. Chorou como uma criança. Chorou a morte do seu casamento e a traição do seu sangue. Eu fiquei ali a embalando até que o choro se transformou em soluços secos. Daniel nos olhava do seu bebê conforto com os olhos muito abertos. Por quê? Perguntou ela com a voz rouca. Por que eles me odeiam tanto? Não te odeiam, Sofia, eu disse. Simplesmente amam mais o dinheiro. Ela limpou o rosto com raiva. A maquiagem tinha escorrido, manchando as bochechas de preto. O que eu vou fazer, Helena? Não tenho nada. A casa é alugada. O carro está no nome da empresa. Minha mãe administra minhas economias. Se eu o deixar, fico na rua. Vão tirar Daniel de mim. Não, eu disse firme. Não vão tirar ele de você. Levantei-me e fui até a escrivaninha. Peguei um cartão. Este é o número de Gabriela Mendonça. É a melhor advogada de divórcios de São Paulo. Eu já falei com ela. Os honorários dela estão pagos. Sofia me olhou incrédula. Você pagou um advogado para eu me divorciar do seu filho? Paguei um advogado para você proteger meu neto e para você se proteger. Sofia pegou o cartão, apertou-o contra o peito. Mas Helena, amanhã é a ceia. O que eu faço? Não vou. Não, eu disse. Você tem que ir. Nós temos que ir. Para quê? Para terminar isso. Eles acham que têm o controle. Acham que você é tonta e que eu sou fraca. Amanhã, Sofia, vamos provar que se enganaram. Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez vi algo novo no seu olhar. Não era medo, era fogo. Está bem, disse. Eu vou ir e vou ver como o teatro deles desmorona. Ela foi embora 1 hora depois. Eu a vi entrar no carro com a cabeça erguida. Não era mais a mesma mulher que tinha entrado. Fiquei na porta vendo-a se afastar e pensei. Quantas vezes subestimamos as mulheres quietas? Quantas vezes acham que, porque aguentamos, não sabemos? Quero te fazer uma pergunta difícil. Alguma vez você teve que abrir os olhos de alguém sabendo que a verdade ia despedaçar o coração dessa pessoa? Ou alguma vez foi você que recebeu essa verdade dolorosa que te salvou a vida? Escreva nos comentários. A verdade dói, mas liberta. Porque acreditem, o que viria naquela ceia ia ser doloroso, mas ia ser a maior libertação das nossas vidas. A quinta-feira chegou. O ar estava pesado, carregado de eletricidade estática, como antes de uma tempestade. Às 2 da tarde, meu telefone tocou. Era Patrícia. Ai, Helena, querida.
Disse com aquela voz melosa que agora me dava náuseas. Diga, Patrícia. Olha só, estive pensando, pobre de você. Cozinhar para todos, se cansar tanto. Não, não, não. Melhor mudarmos o plano. Venham para a casa dos meninos. Eu cuido do jantar. Pedimos algo gostoso, algo mais elegante. O que acha? Eu sorri. Claro, Patrícia queria o controle. Queria que a batalha fosse no território dela. Queria sentar na cabeceira da mesa e me fazer sentir pequena na casa do meu filho. Claro, Patrícia, eu disse. Parece-me perfeito. Nos vemos lá às 8. Desliguei. Pobre Patrícia. Não sabia que na guerra o terreno não importa quando o inimigo traz a bomba na bolsa. Eu me vesti com cuidado. Não coloquei o taior preto. Coloquei um vestido vermelho escuro, cor de sangue, cor de força. Coloquei o anel de Roberto e passei perfume. Dirigi em direção aos condomínios de luxo. A casa de Miguel era impressionante, moderna, fria, cheia de vidros e mármore. Uma casa de revista onde não se sentia o calor de um lar. Toquei a campainha. Miguel abriu. Parecia nervoso, suava um pouco. Mãe, você chegou, disse-me dando um beijo rápido na bochecha. Entre, entre. Patrícia já chegou. Entrei. Na sala, sentada como uma rainha no seu trono, estava Patrícia. Tinha uma taça de vinho na mão. Sofia estava sentada num canto, quieta, com Daniel nos braços. Quando me viu entrar, Sofia sustentou meu olhar por um segundo imperceptível. Assentiu levemente. A aliança estava firme. Helena! Gritou Patrícia, estendendo os braços sem se levantar. Que bonita! Essa cor é muito ousada para a sua idade, mas lhe cai bem. Sente-se, sente-se. Sentei-me em frente a ela. Miguel serviu um uísque duplo. Notava-se a urgência dele. Bom, disse Miguel, ficando de pé. Mãe, que bom que você veio. Estamos muito empolgados com o que você nos disse por telefone, que já pensou a respeito, que vai assinar. Patrícia se inclinou para a frente como um abutre farejando carne fresca. É uma decisão muito sábia, Helena, ela disse. Muito madura. Finalmente está pensando no legado da família. Olhei para Miguel, olhei para Patrícia e depois olhei para Sofia. Sim, eu disse, tirando a pasta da minha bolsa. Pensei muito no legado, no que Roberto e eu construímos e em quem merece recebê-lo. Miguel sorriu, um sorriso cheio de alívio e cobiça. Eu trouxe os papéis, mãe. O tabelião já redigiu. Só falta a sua assinatura. Espere, Miguel. Eu o interrompi. Antes de assinar qualquer coisa, quero contar uma história. Uma história? Perguntou Patrícia, impaciente. Ai, Helena, é necessário? O jantar está esfriando. É necessário, eu disse. É uma história sobre uma mãe que amava tanto o filho que ficou cega, e sobre um filho que amava tanto o dinheiro que se tornou um estranho. O sorriso de Miguel tremeu. Do que você está falando, mãe? Eu estou falando de você, Miguel. E estou falando de Andréa. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Podia-se escutar o gelo derretendo no copo de Miguel. Patrícia empalideceu. Olhou para Sofia rapidamente, conferindo se ela tinha escutado. Sofia continuava olhando para o filho, acariciando as costas dele com uma calma aterrorizante. Andréa? Perguntou Miguel, fingindo demência. Quem é Andréa? Não insulte minha inteligência, eu disse, tirando a primeira foto. Coloquei-a sobre a mesa de centro de cristal. O som do papel contra o vidro foi como um disparo. Andréa Montoya, sua amante há 1 ano. A mulher com quem você vive em Curitiba, no apartamento que pagou com o meu dinheiro. Miguel olhou para a foto. Seu rosto se descompôs. Ficou vermelho, depois branco. Mãe, isso é um mal-entendido. É uma colega de trabalho. Cale a boca! Gritou Sofia de repente. Todos viramos. Sofia se levantou com Daniel nos braços. Seus olhos, que sempre tinham sido mansos, agora lançavam raios. Cale a boca, Miguel! Não se atreva a mentir. Eu já vi tudo. Helena me mostrou tudo. Patrícia se levantou de um salto
derrubando sua taça de vinho. O líquido vermelho manchou o tapete branco como uma ferida. Você! Gritou Patrícia para mim. Você foi envenenar minha filha, velha harpia! Eu não a envenenei, Patrícia, respondi sem levantar a voz. Eu lhe dei o antídoto. O veneno tem sido dado por você, a própria mãe dela, vendendo-a para garantir sua velhice. Patrícia ofegou. Isso é mentira. Sofia, não a escute. Esta mulher está louca, está senil. Ela quer destruir seu casamento porque está sozinha e amargurada. Não, mãe, disse Sofia. A amargurada é você. Eu li as mensagens. Li como você me chamava de inútil. Li como você dizia a Miguel para me dominar. Miguel tentou se aproximar de Sofia. Meu amor, escute-me, por favor. São coisas que a gente diz no calor da hora. Eu te amo. Sofia recuou. Não me toque, você me dá nojo. Miguel se virou para mim. Seus olhos eram 2 poços de ódio. Não havia mais medo, só fúria. A máscara tinha caído. Por quê? Ele me gritou. Por que você teve que se meter? Eu ia resolver. Eu ia deixá-la eventualmente. Só precisava da casa. Aí está, eu disse. A verdade. Você só precisava da casa. Sim, eu preciso. É minha. Papai construiu para mim. Você só está cuidando. Já deveria ter me dado. A casa é minha! Gritei batendo na mesa. Minha e de seu pai. E você não tem direito a nada. Nem a casa, nem as ferragistas, nem a 1 centavo. Eu ativei os fundos de investimento, Miguel. Ele congelou. O quê? Esta manhã tudo está blindado. Acabou sua liquidez. Acabaram as viagens a Curitiba. Acabou a vida de rico que você não ganhou. Miguel começou a tremer. Olhou para Patrícia buscando ajuda, mas Patrícia estava paralisada, vendo como seu plano mestre desmoronava. Você é uma maldita, sibilou Miguel. É uma egoísta. Prefere ver seu filho na rua a soltar seu dinheiro? Prefiro ver meu filho trabalhando e sendo honesto a vê-lo transformado em um ladrão e um mentiroso. Patrícia deu um passo à frente. Seu rosto estava deformado pela raiva. Saia daqui, gritou para Sofia. Vá para o quarto com o menino. Isso nós resolvemos entre adultos. Não, disse Sofia. Eu vou sair. Mas eu vou sair desta casa. E então, Miguel explodiu. A pressão foi demais. Virou-se para mim com as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados. A culpa de tudo é sua. Você veio à minha casa para destruir minha família. Você colocou Sofia contra mim. Aproximou-se de mim ameaçador. Peça desculpas, gritou apontando para Patrícia. Peça desculpas à minha sogra por insultá-la. Ela só queria ajudar. Eu o olhei incrédula. Depois de tudo que tinha sido revelado, ele continuava defendendo-a. Tão profundas eram as garras dela. Eu não vou pedir desculpas a ninguém, Miguel. Ela é uma cúmplice, e você é uma decepção. Peça desculpas, rugiu ele fora de si. Peça desculpas à minha sogra ou saia da minha casa. Aí estava a frase. O ultimato. O tempo pareceu parar. Olhei para meu filho. Olhei para aquela casa fria, aquela casa apagada com mentiras. Olhei para Patrícia sorrindo triunfante, porque acreditava que tinha ganho uma batalha de poder. Eu me levantei devagar. Alisei meu vestido vermelho, peguei minha bolsa, olhei Miguel nos olhos e vi o menino que tinha caído da bicicleta, mas já não senti o impulso de levantá-lo. Não, Miguel, eu disse. Não vou pedir desculpas. E sim, eu vou sair da sua casa. Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, parei e olhei para Sofia. Você vem? Perguntei. Sofia olhou para Miguel, olhou para a mãe, apertou Daniel contra o peito e caminhou em minha direção. Sofia! Gritou Patrícia. Se você cruzar essa porta, esqueça que tem mãe. Sofia não parou. Saímos juntas. O ar da noite nunca tinha parecido tão limpo. Atrás de nós, a porta se fechou com um estrondo. Escutavam-se gritos lá dentro, mas já não era o meu problema. Eu tinha perdido um filho naquela noite, é verdade.
Mas tinha ganhado uma filha e tinha salvado minha dignidade. Subimos no meu carro. Sofia chorava em silêncio no banco do passageiro. Liguei o motor. Para onde vamos? Perguntou ela. Para casa, eu disse. Para minha casa, onde a comida é honesta e as pessoas não mentem. E enquanto nos afastávamos daquela mansão de cristal, eu soube que a guerra não tinha terminado. Miguel viria atrás de mim. Viria com todo o seu ódio. Mas eu estava pronta. Aquela primeira noite minha casa não se sentiu vazia. Se sentiu cheia, mas não cheia de barulho, e sim de uma paz estranha. A paz dos sobreviventes. Preparei para Sofia o quarto de hóspedes, o que dava para o jardim. Coloquei lençóis limpos com cheiro de lavanda. Acomodei o berço portátil de Daniel. Sofia estava em choque. Movia-se como um autômato, abraçada ao bebê. Descanse, filha. Eu lhe disse. Aqui ninguém vai gritar com você, ninguém vai te pedir dinheiro, ninguém vai te julgar. Ela me olhou com os olhos inchados. Obrigada, Helena. Eu não sei como te pagar por isso. Você não tem que me pagar nada, apenas durma. Amanhã será outro dia, e amanhã começa a verdadeira batalha. E puxa, como começou. Os dias seguintes foram um assédio. Meu telefone não parava de tocar. Ligações de Miguel, ligações de Patrícia. Mensagens longas, cheias de insultos. Depois de súplicas, depois de ameaças. Vou te processar, dizia uma mensagem de Miguel. Isso é sequestro. Você está com minha mulher e meu filho, velha louca, dizia uma de Patrícia. Você vai pagar por me humilhar. Mas eu não atendi. Bloqueei os números deles. Disse a Sofia para fazer o mesmo. Não lhes dê oxigênio, eu disse. O fogo se apaga se você não lhe dá ar. Na manhã seguinte, tomamos café na cozinha. Preparei café e pão na chapa. Sofia comia com fome, como se estivesse em jejum há meses. Daniel brincava na sua cadeira alta, batendo na mesa com uma colher. Helena, disse Sofia de repente. Eu tenho medo. Miguel vai vir, vai querer tirar Daniel de mim. Que venha, eu disse, tomando meu café com calma. Temos a melhor advogada da cidade e temos a verdade. E a verdade, minha menina, é um muro que nem o homem mais forte pode derrubar. Naquela tarde, a campainha tocou. Não era Miguel, era um advogado, um homem jovem, com terno barato e atitude prepotente. Venho em representação do senhor Miguel Ribeiro. Ele disse, estendendo-me um papel. É uma notificação. Exige a restituição imediata de seu cônjuge e de seu filho. Eu ri. Eu ri na cara dele. Diga ao seu cliente que o cônjuge dele não é um móvel que se restitui. É uma mulher livre que está aqui por sua própria vontade. E diga também que se voltar a incomodar nesta casa, a próxima notificação que receberá será uma ordem de restrição. Fechei a porta. Sofia estava na escada, tremendo. O que ele queria? Queria nos assustar, eu disse. Mas se esqueceu que não temos mais medo. Passaram-se as semanas, e pouco a pouco eu vi como a vida do meu filho desmoronava. Não porque eu fizesse algo mais, mas porque as mentiras são como um castelo de cartas. Você tira uma carta e tudo cai. Primeiro foi o trabalho. Cláudia, a mulher que tinha me contatado, me ligou uma tarde. Senhora Ribeiro, já aconteceu. A auditoria interna terminou. Demitiram Miguel. Senti uma pontada no coração. Era meu filho, mas sabia que era necessário. Por quê? Eu perguntei. Uso indevido de recursos, falsificação de despesas e conflito de interesse pelo seu relacionamento com a gerente de Curitiba. E Andréa? Perguntei. Ela também foi demitida, mas isso não é tudo. Andréa o deixou assim que soube que Miguel não tinha mais acesso ao seu dinheiro, que a casa estava bloqueada e que tinha sido demitido. Fez as malas e foi embora. Disse a ele que não estava para sustentar fracassados. Desliguei o telefone, olhei pela janela. Começava a chover torrencialmente. Pobre Miguel. Tinha perdido a esposa por causa de uma amante, e a amante por causa do dinheiro. Tinha ficado sem nada, apenas com seu orgulho quebrado.
mas a queda não tinha terminado. Faltava a peça final, Patrícia. Eu encontrei Patrícia 2 semanas depois no supermercado. O destino tem um senso de humor cruel. Eu ia empurrando meu carrinho tranquila, escolhendo frutas. E lá estava ela no corredor de vinhos, mas já não parecia a rainha dos condomínios de luxo. Usava roupa de ginástica, o cabelo um pouco desgrenhado, e estava discutindo com o funcionário sobre o preço de uma garrafa. Ela me viu. Tentou se esconder, tentou dar a volta, mas nossos carrinhos se bloquearam. Patrícia, eu disse. Helena. A voz dela já não tinha veneno, tinha cansaço. Como você está? Perguntei, não por cortesia, mas por curiosidade. Como você quer que eu esteja? Ela cuspiu. Seu filho arruinou tudo. Ele me devia dinheiro. Prometeu que investiria no meu negócio e agora? Agora não tem nem para pagar o aluguel. E por isso você o abandonou? Perguntei. Porque não tem mais dinheiro. Eu não sou uma beneficência, Helena. Eu tenho meus próprios problemas. E diga para Sofia, diga para aquela tonta que, se pensa em voltar para minha casa, que se esqueça. Não tenho espaço para bancadas. Eu a olhei com uma mistura de nojo e pena. Não se preocupe, Patrícia. Sofia não vai voltar para você. Ela tem um lar e tem uma mãe. Uma de verdade. Deixei Patrícia ali parada entre as garrafas em promoção e segui meu caminho. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Sofia e Daniel na sala. Estavam lendo um conto. A lareira estava acesa, cheirava a lar. Sofia me olhou e sorriu. Já não tinha olheiras. Já não tinha medo. Fiz o jantar, ela disse. Frango com legumes. Como você gosta? Obrigada, filha. Sentamos para jantar e, enquanto comíamos, me dei conta de algo. Eu tinha perdido um filho, sim, mas tinha ganhado uma família. Uma família escolhida, construída sobre a lealdade, não sobre o sangue. Mas faltava o último ato, o ato final dessa tragédia. O assédio tinha terminado. Os advogados tinham parado de vir. As ligações tinham cessado, mas o silêncio de Miguel me preocupava mais que seus gritos. Onde ele estava? O que estava fazendo? Eu soube numa terça-feira à noite. Chovia a cântaros. Uma tempestade elétrica assolava São Paulo. Estávamos prestes a dormir quando escutamos um barulho lá fora, um golpe seco contra o portão, depois outro e depois um grito abafado pela chuva. Mãe! Sofia se encolheu. Daniel despertou chorando. Fique aqui, eu disse para Sofia. Feche a porta do quarto, não saia. Desci as escadas, peguei o telefone sem fio, caso precisasse chamar a polícia. Aproximei-me da porta principal. Acendi a luz da varanda e ali, através da janela molhada, eu o vi. Não era o homem arrogante de terno que tinha me gritado na ceia. Não era o executivo de sucesso. Não era o dono do mundo. Era um vulto ensopado, sentado no degrau da minha entrada. Tinha a roupa suja, o cabelo grudado na testa. Abraçava uma garrafa barata como se fosse sua única amiga. Abri a porta. O vento frio me atingiu o rosto. Miguel levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de sangue e álcool. Treia de frio, ou talvez de medo. Mãe, sussurrou. Sua voz se quebrou. Mãe, eu estou com fome. Essas duas palavras me partiram. Eu estou com fome, como quando tinha 5 anos e chegava do futebol, como quando era meu menino. Mas eu não podia deixar o menino entrar. Eu tinha que enfrentar o homem. O que você faz aqui, Miguel? Eu perdi tudo, mãe. Tudo. Fui demitido. Andréa foi embora. Roubaram meu carro, me expulsaram de casa. Não tenho para onde ir. Ele tentou se levantar, mas cambaleou. Agarrou-se ao batente da porta. Deixe-me entrar, mãe. Por favor, só por esta noite. Eu juro que vou mudar. Eu juro que vou fazer o que você disser, mas não me deixe aqui fora. Olhei para meu filho, meu único filho. Meu coração gritava. Abrace-o, dê-lhe uma sopa quente, ponha-o na cama. Mas minha razão, a razão que tinha conquistado com tantas lágrimas, me deteve. Se eu o deixasse entrar agora,
Se o resgatasse de novo, ele nunca aprenderia. Se eu lhe tirasse o frio, tiraria também a lição. Miguel, eu disse suavemente, você não pode entrar. O quê? Ele me olhou como se eu tivesse atirado nele. Eu sou seu filho. Você é meu filho. E porque eu te amo, não vou te deixar entrar. Você passou a vida toda esperando que alguém limpasse suas bagunças, que eu pagasse, que Patrícia resolvesse, que Sofia aguentasse. Mas acabou esta noite, Miguel. É a sua vez de se molhar. Tirei do meu bolso uma nota de 200 Harleys. Coloquei na mão dele. Vá para um albergue. Compre algo para comer. Durma e amanhã, quando estiver sóbrio, decida o que vai fazer com sua vida. Ele olhou para a nota, depois olhou para mim. Você me odeia, disse ele chorando. Não, filho, eu te amo. Eu te amo o suficiente para te deixar cair. Fechei a porta. Escutei o choro dele do outro lado, um choro dilacerante de criança perdida. Eu me apoiei na madeira e deslizei até o chão. Chorei com ele. Chorei até ficar sem ar. Lá em cima, Sofia descia as escadas correndo. Helena, você está bem? O que aconteceu? Ela me encontrou no chão, abraçada aos joelhos. Ele foi embora, eu disse. Ele foi embora. Sofia sentou-se ao meu lado, me abraçou e ali, no chão do hall de entrada, duas mães choraram pelo mesmo homem. Uma chorava pelo marido que nunca foi. A outra chorava pelo filho que poderia ter sido. Mas naquela noite, enquanto a chuva limpava as ruas, eu soube que tinha feito a coisa mais difícil da minha vida. Tinha partido meu próprio coração para salvar a alma do meu filho. Agora, só restava esperar. Esperar que a chuva parasse. Esperar que amanhecesse e ver se, por entre as ruínas, algo novo podia nascer. Passaram-se 2 anos desde aquela noite de tempestade. 2 anos parecem muito tempo, mas às vezes parecem um suspiro. A vida na casa dos Jardins mudou. Não há mais silêncio. Agora há brinquedos de Daniel na sala, há risadas de Sofia na cozinha, há música. Sofia e eu encontramos um ritmo. Ela trabalha numa agência de design gráfico. É boa, muito boa. Eu cuido de Daniel nas tardes, e cada vez que meu neto corre na minha direção gritando, "Vovó!", sinto que Roberto me sorri de algum lugar. E Miguel? Essa é a pergunta que todos fazem, não é? Miguel atingiu o fundo do poço. Aquela noite debaixo da chuva foi só o começo. Passou meses vivendo num quarto de fundos, trabalhando numa oficina mecânica, ganhando o salário mínimo. Ninguém lhe deu emprego em logística. Sua reputação ficou manchada. Teve que começar do zero, sem sobrenome, sem pistolão, sem mãe que o resgatasse. Durante o primeiro ano, eu não o vi. Só soube dele pelos depósitos. Todo mês, pontualmente, depositava a pensão de Daniel. No começo, eram quantias pequenas, mal davam para as fraldas, mas nunca falhou um único mês. Sofia me contou que o via nos domingos no parque para as visitas supervisionadas. Ele chega de ônibus, me disse Sofia um dia. Traz a roupa limpa, mas gasta, e brinca com Daniel como nunca brincou antes. Ele se joga na grama, se suja, ri. Não está mais grudado no celular, não está mais com pressa. Eu escutava e assentia. Meu coração de mãe queria correr para procurá-lo, comprar-lhe roupa nova, dizer que estava tudo bem, mas me contive, porque sabia que, se o ajudasse, roubaria o mérito dele. O reencontro aconteceu há 3 semanas. Era o aniversário de 4 anos de Daniel. Sofia organizou uma pequena festa no jardim. Convidou as amigas, a advogada Gabriela, minhas amigas do clube de leitura, e o convidou a ele. Quando Miguel entrou pelo portão, quase não o reconheci. Estava mais magro. Tinha cabelos brancos nas têmporas, embora mal tenha 35 anos. Suas mãos estavam ásperas, manchadas de graxa, com as unhas curtas. Mãos de trabalhador, mãos como as de seu pai. Ele se aproximou de mim. Eu estava sentada debaixo do jacarandá. "Oi, mãe", ele disse.
Sua voz era diferente, mais grave, mais humilde. Oi, filho. Ele ficou parado, sem jeito, brincando com o boné. Você está bem, mãe? Parece tranquila. Eu estou. Miguel olhou para o jardim, onde Daniel quebrava a pinha. Eu trouxe um presente, disse, tirando uma caixa mal embrulhada. Não é muita coisa. É um caminhão de madeira. Eu mesmo fiz na oficina. Eu peguei a caixa. Cheirava a madeira e verniz. Cheirava a ferragista de Roberto. Obrigada, Miguel. Daniel vai adorar. Houve um silêncio longo. Não um silêncio incômodo, mas um silêncio necessário. Você tinha razão, disse ele finalmente, sem me olhar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre Andréia. Sobre Patrícia. Sobre mim. Ele me olhou nos olhos, e pela primeira vez em anos, eu vi meu filho sem máscaras, sem soberba. Você me odiou naquela noite, eu disse. Sim, eu odiei. Eu odiei quando você fechou a porta para mim. Eu odiei quando tive que dormir num albergue de 5ª categoria. Eu odiei quando tive que comer atum de lata durante meses. E agora? Miguel suspirou. Agora. Agora eu acho que foi a única coisa que podia me salvar. Se você tivesse aberto a porta, eu continuaria sendo o mesmo babaca que acreditava que merecia tudo. Ele se inclinou e me beijou na testa. Obrigada, mãe, por não me abrir. Ele foi brincar com o filho. Eu o vi correr, eu o vi cair e se levantar, sacudindo a poeira. E soube que ele já estava pronto. Não para herdar ainda, não para voltar a ter as chaves do reino, mas sim para ser um homem. A festa terminou. O sol se pôs. Sofia colocou Daniel para dormir. Eu fiquei sozinha no jardim. Peguei o anel de Roberto do meu bolso. Eu o tinha levado comigo todos esses anos. Tinha sido minha bússola, minha âncora, meu conselheiro silencioso, mas eu já não precisava dele. Roberto já não vivia naquele objeto de ouro. Roberto vivia nas mãos trabalhadoras de Miguel. Vivia no sorriso seguro de Sofia. Vivia na liberdade que eu sentia no peito. Caminhei em direção ao roseiral mais antigo, o que Roberto plantou no dia em que compramos a casa. Ajoelhei-me na terra. Fiz um pequeno buraco com as mãos. Coloquei o anel ali, no fundo. Descanse, meu amor, sussurrei. Seu trabalho está feito. Você me ensinou a ser forte. Você me ensinou que o amor não é posse, é direção. E me ensinou que a dignidade não tem preço. Cobri o anel com terra fresca. Eu o enterrei junto às raízes para que se transformasse em seiva, em espinho, em flor. Eu me levantei, sacudi os joelhos, olhei para o céu. Estava cheio de estrelas. Amanhã eu tenho reunião na ferragista. Depois de amanhã eu tenho aula de yoga. Sábado eu vou ao cinema com Sofia. Eu tenho uma vida, a minha vida. E pela primeira vez em 60 anos, essa vida me pertence completamente. Se você chegou até aqui, quero te pedir um favor. Não para mim, mas para você. Olhe-se no espelho hoje. Olhe-se de verdade e pergunte: o que você está carregando que não te serve mais? Quem você está salvando à custa da sua própria paz? Que porta você precisa fechar para que sua própria vida possa começar? Não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Haverá choro, haverá solidão, haverá dúvidas às 3 da manhã. Mas eu te prometo algo. Do outro lado do medo está a liberdade. Eu a encontrei e sei que você também pode encontrá-la. Obrigada por escutar minha história. Obrigada por ser parte desta jornada. Se isso tocou alguma fibra no seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Ajude-me para que esta história chegue a mais mulheres, a mais mães, a mais filhas. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa escutar que sim, é possível. Deixe-me um comentário. Conte-me sua história. Prometo ler você. Eu sou Helena Ribeiro e te desejo de todo o coração que você tenha a coragem de escolher a si mesma. Até sempre.